participação da nossa DJ Laurinha. Boa tarde, meninas. Vamos lá? 19/10/2022, metade de outubro para frente, quase fim de ano. Temos aí o quê? Hoje justos 2 meses, 60 dias para a justiça fechar, né? Entrar no seu recesso anual. Nós temos Copa ainda, né? Eleição, Copa, tem um monte de coisa, né? Vocês viram a entrada? Que legal? Família, almoça e janta junto todo dia. Vamos discutir hoje sobre famílias, como que foi mudando essas questões, o que vocês consideram família? Deixa aqui pra mim o que vocês consideram família, quem é a família de vocês, né? Quem são as pessoas que compõem essa família? Tema que vem aí na discussão hoje de política, né? Que é um dos motos de um dos nossos candidatos. E o que a gente entende, né, por família? Família é realmente papai, mamãe, titia. Ainda pensamos, essa música do Titãs é tão antiga, né? Década de 80, 90 lá, acho que 80. Então, aquela coisa quadrada que nós tínhamos, que família só era considerado pai, mãe, os filhos. Hoje nós temos mais de 25 tipos de famílias reconhecidas. Pode ser você sozinho, uma família unipessoal. Vocês sabiam disso? Eu vou contar para vocês um direito de família unipessoal. Pode ser família multiespécie. Você, seu dog, você, seu pet, você, seu cachorrinho, seu gatinho é considerado família. Você e sua filha e seu ex-marido, sua filha e sua ex-esposa são considerados uma família. Será que somos considerados família só aquelas pessoas tão próximas, né? Os nossos descendentes e nossos ascendentes? Então, família, será que somos nós e nossos pais e nós e nossos filhos? Nossos irmãos são considerados família para efeito jurídico, né? Então, tem todas essas questões aí para a gente verificar. E uma das grandes coisas, né, que a gente fala dentro de direito de família, quando a gente está falando de família, é o bem de família, que é aquele considerado aonde, né? Qual é o bem de família? Que é onde você vive. Vive com quem? Se eu tiver 2 casas, se eu tiver uma casa, por exemplo, com meus pais e tiver uma casa com os meus filhos, qual delas é considerada bem de família? Então temos aí que entrar, né, na evolução da questão das famílias. Nós que mudamos tanto as formas de família, né? Hoje com os casamentos homoafetivos, com as adoções, com a socioafetividade. Olha quanta coisa a gente evoluiu nesses últimos anos. Quarta-feira, desculpa, que foi feriado, eu saí com a minha mãe para almoçar e eu falando para ela, né, a evolução em 22 anos, na realidade em 20 desde do Código, né, de 2002, o Código Civil, que ali se fala a primeira vez em afeto, ali a gente fala a primeira vez em famílias diferentes, ali a gente traz como família aquilo que mora no nosso coração. Então é onde contando para ela como mudou dentro desses 20 anos o conceito de família, com essa dinâmica nova, né? Então, se nós pensarmos que não era considerado nem casamento, era tido como casamento impossível os casamentos homoafetivos entre 2 pessoas do mesmo sexo, e hoje é uma forma de família. Então, 2 maridos, 2 mulheres. Será que trisal já está constituído, né, como família? Então é onde tem, né, 3 pessoas num relacionamento. Nós sabemos, né, pela questão aí do trisal, que é tão polêmica. Gente, eu quero comentários, hein? Pelo amor de Deus, que senão eu fico falando sozinha. Quando a gente fala, né, de trisal, a gente sabe que juridicamente ainda a gente não tem as questões aí meio organizadas. Sabemos que não dá para se manter 2 uniões estáveis simultâneas, né? Não é reconhecido ainda no papel, não temos ainda como que vai acontecer ali no futuro, mas nós temos uma questão de um trisal que conseguiu fazer o quê? Reconhecer um filho de um par, né, de um casal desse trisal, né, de um homem e de uma mulher,
e a outra mulher conseguiu acrescentar, através da socioafetividade, o nome nesta certidão. Como que ficam, né, as questões de guarda? As questões até pela socioafetividade, nós sabemos que vai ser, a guarda vai ser compartilhada entre os três, o pátrio poder, o poder familiar, né? Nem se fala mais em pátrio poder, e sim o poder familiar vai ser inerente aos três. Teremos a questão da guarda ser compartilhada, dividida, o direito de convivência entre isto, como que ficaria um fim de semana para cada um desses pais, né? Fazerem, como que fica a cabeça da criança. Sabemos que nas questões de herança vai ser possível, né, receber herança dos três genitores, por isso vem escrito hoje na certidão, deixou de ter aquele termo pai e mãe, considerado hoje tão preconceituoso, tão restritivo, porque hoje nós temos duas mães ou dois pais, então a gente tem aquela questão mais fechada. Então nós sabemos que nós temos genitores, então vai caber herança desses genitores todos. Então vocês entendem como que a dinâmica familiar foi mudando ao longo do tempo? E aí a gente muitas vezes se pega, né, ainda num pensamento preconceituoso, acreditando que família, né, família de uma só, né? Que família vai ser só a nossa, aquele formato ainda papai, mamãe, titia, ok? Então a gente tem que parar, repensar valores, isso tudo, né? Onde há uma dinâmica do mundo. Se nós pegarmos, ontem mesmo eu conversava com uma pessoa à noite a respeito de como essa geração nova, que é da idade da Laura, né? A Olivia tá aqui, eu acho que a Gabi, não sei como que pensa, conta pra mim. A Tati Pedrosa também tá aqui, vamos ver como que o menino dela já vem, como eles são menos preconceituosos, como eles já vêm mais preparados, como eles aceitam mais o coleguinha homossexual, como eles entendem mais a relação, a bissexualidade desenvolvida neles. Eu não tô fazendo aqui mote, gente, se isso tá certo ou errado, isso daí é criação, não existe certo ou errado, pra mim cada um tem que exercer a sua vida do jeito que achar melhor. Errado para mim é matar o outro, é roubar, entendeu? Então cada um vai saber da sua vida afetiva, vai saber a constituição de família que quer para si. Estando feliz, tudo passa, né? Mas eu falando como que essa geração nova está muito mais preparada do que a nossa geração, do que uma geração até de 25, 30, que ainda a gente criava, né? Que seriam, os nossos primos um pouco mais novos, que eram criados ainda, né, na nossa família com certo preconceito. Aí a Olivia tá perguntando, na certidão de nascimento pode ter duas mães e dois pais? Pode, Tati. Pode, Tati não, pode, Olivia. Por quê? Porque pode ter uma mãe biológica, um pai biológico e uma mãe socioafetiva, que pode ter sido a madrasta, por exemplo. Pode ter as duas mães num plano parental, né, de dupla maternidade, e esse pai, existe um caso assim, por exemplo, que quem faz muito isso é a doutora Ana Carolina Mendonça, especialista em dupla maternidade, em reprodução, grande amiga minha, ela que tem a tese, né, a respeito dessa questão da dupla maternidade, e ela teve um caso onde as duas mães tinham um pai que era um amigo delas, homossexual até, que fez a doação do material genético e quis participar desta plano parental, que a gente chama, tava lembrando o nome, né, desse plano parental, dessa ideia de ser pai, mas não ter, então constou no nome duas mães e um pai. Bem legal, né? Eu acho assim, as questões, tudo aquilo que não vem esbarrando na lei, a gente já sabe que pode, né? Então, assim, mas todas as relações a gente tem como colocar dentro de um âmbito jurídico? Então, a gente vai ter que ir vendo, estudando os casos. Eu nunca vou esquecer quando eu fiz o meu primeiro caso de dupla maternidade lá atrás. A Ana ainda nem trabalhava com isso e eu peguei meio que para fazer sozinha essa situação. Correu numa vara e o juiz falou para mim, vocês advogados inventam, quando não tem uma legislação, vocês inventam pelo judiciário. E é por isso mesmo, porque a dinâmica familiar é muito mais rápida. O direito de família, o direito das sucessões, as consequências do dia a dia da convivência das pessoas é muito mais rápido que a legislação.
A gente chama, olha que absurdo, né? A gente chama ainda de novo Código Civil, o código que tem 20 anos. Eu brinco, eu sempre falo para os clientes, a gente, é aquela coisa de ser mãe mesmo, né? Que a gente chama mãe que fala, né, que o filho de 20 anos é um bebê, então a gente fala o novo, né? Trata como se o código tivesse 2, 3 anos, e não é, já estamos com 20 anos aí de código, e não se fala de modificação. O código mais novo que teve foi a mudança do CPC, que é as regras, na realidade, de como se aplicar a lei, e ali não tem, né, os direitos, tem como se aplica esses direitos, e a gente não tem nada de projeto de alguma coisa que modifique. Aí vamos tendo as leis complementares, né, que vão se juntando para ali regularizar essas situações. Então a gente depende mesmo da onde? Do judiciário e das jurisprudências que nós vamos criando, né, devido aos clientes que vêm procurando a gente no dia a dia, né? E como não acolher alguém que tem tem como sua família, por exemplo, o seu pet, né? A gente tem tanta mãe de pet, a Tamires mesmo que trabalha comigo, a Tatá, ela fala, eu sou mãe de pet. Ela é mãe da Pandorinha. Eu brinco, falo isso. Sou mãe do Milu, né? Minha mãe fala pro Milu, vai com a sua mãe, vem com a vovó, entendeu? Então a gente tem esse amor, a gente se apega. Quantas pessoas sozinhas, né, tem ali no seu cachorro, no seu gatinho, no seu bichinho de estimação, que se faz, né, que faz companhia, a sua família. E por que não proteger essa instituição? Nós temos essa proteção aonde? Quando, por exemplo, num divórcio, nós temos a possibilidade, aí não é guarda compartilhada, porque guarda é uma questão inerente às crianças, mas sim a gente fala que a gente tem a tutoria daquele animal em conjunto. Não cabe alimentos, né? Não caberia talvez uma divisão através de um acordo de que manterão aquele cachorro ou aquele gato, né? Aquele pet em conjunto financeiramente, mas cabe o direito de visitar, de conviver enquanto aquele pet ali existir. Então são assuntos, né, que traz ali para a família as questões tão diferentes, né? Então são alguns pontos que a gente fala. Bem de família, por exemplo, quando você está, né, eu falei da família, comecei falando lá da família unipessoal, que é você com você mesmo, o cara solteiro que mora, ou a mulher solteira que mora no seu próprio apartamento, que empreende, e ela pode declarar aquele bem como bem de família unipessoal, família dela com ela mesma. Então é possível proteger este bem. Família vai ser considerados irmãos para efeitos sucessórios, sim, que são os parentes colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos, os primos, os tios, né? Ali dentro de algum grau, eles são considerados, não são considerados como necessários, herdeiros necessários. O que são os herdeiros necessários, né? Aquelas pessoas que, existindo na nossa vida, nós estamos obrigados a deixar uma parte da nossa herança, mas nós temos ali eles são nossos herdeiros de alguma maneira. Podem ser considerados nossa família? Pode, se assim declarados. A questão até tenho dúvida se aquela pessoa vai ser considerada minha família, se eu posso adotar uma amiga como minha irmã, como minha família. Então o que é ideal? Neste caso, você quer proteger diante da ausência da lei na proteção, o que você faz? Procura um profissional do direito e faz o quê? Protege eles através de um testamento, ok? A gente consegue proteger eles através de um testamento. Então, na dúvida se aquela pessoa é ou não nossa família, como que eu posso deixar os meus direitos? Quero realizar ali uma proteção familiar em relação àquela pessoa. Na dúvida, procura um advogado que ele vai tentar achar um instrumento que consegue ali normatizar, te ajudar a deixar aquilo lá tudo regularizado. Que é o reconhecimento, muitas vezes, né, de uma família no pós-morte, que a gente fala da paternidade ou da maternidade socioafetiva, reconhecimento até mesmo de paternidade e maternidade biológico, não foi feito em vida, mas pode ser feito no pós-morte, através do quê? De testamento, né? Então, isso tudo como que a gente vai fazer? Tem que ter um instrumento. Posso considerar, aí uma questão aí para se pensar, posso considerar minha namorada, meu namorado, meu noivo ou minha noiva como minha família? Aí se a gente tem esse reconhecimento
deste relacionamento como família, dessa pessoa como família, nós pulamos aí para uma união estável. Então precisa tomar cuidado, porque dentro, né, do que é uma união estável, é aquela relação pública, duradoura, contínua, que tem como objetivo a formação de família. Então a namorada ou namorado, o noivo e a noiva não são considerados família, e se eles forem assim considerados, isto não é mais um noivado, não é mais um namoro, é uma união estável. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Então são algumas nuances simples, básicas, para a gente pensar, né? A evolução do tempo, o que eu quero deixar de reconhecimento como minha família, né? Existe, né, sempre a história que eu conto até dentro do direito homoafetivo lá atrás, que foi a história da última audiência que eu fiz quando eu estava no 5º ano, que a gente era obrigado a fazer estágio e a gente estudava direito de família. Então a gente pedia autorização, porque corre tudo em segredo de justiça, para ir participar de audiências. E era um moço que estava litigando contra uma família de japoneses muito tradicionais, a senhorinha, né, nem mal falava português, e ele estavam brigando pelo patrimônio, porque não existia o reconhecimento da união. 99, gente, a gente não falava de união de duas pessoas do mesmo sexo, quanto mais de direitos, né, de partilhar, de direitos de herança, né, neste caso. E ele chorava, porque ele falava, eles não reconhecem eles não reconhecem como que eu falo pra vocês? Eles não reconheciam a relação. O companheiro tinha morrido, né, em consequência da AIDS, e ele falava assim, não me dói saber que eu vou perder meu lar, porque eles estavam discutindo pelo apartamento. Pensa nisso, né? Falou, não discuto nem mais a minha dor pelo bem que eu vou perder pela minha casa, mas de saber que o filho deles morreu querendo que ele desse uma gota de água na boca, e ele não tinha direito, né? E eles não viam, não reconheciam aquela situação, porque não reconhecia a instituição daquele filho com aquele companheiro como família. Se fosse hoje, este companheiro estava super protegido. Ele teria 50% do bem pelo regime de bens, mesmo que morassem juntos, seria comunhão parcial de bens, concordam? E os outros 50 dividiriam em um terço, que vai dar aí 17, 18, quase 18%, dá uns valorzinhos quebrados. Para quem? Para cada um, porque divide a parte da herança em igualdade. Ele teria, né, neste caso específico que eu estou contando para vocês, a pessoa falecida deixou 2 pais, né, pai e mãe, e mais o companheiro. Então dividiria, conforme determina a legislação, que esta herança seria dividida em 3 partes iguais. Então este companheiro teria minimamente 68% de um apartamento. Nós teríamos a possibilidade dele comprar, né, esse bem dos ex-sogros, ou teria pelo menos o direito real de habitação, ou seja, ele não seria colocado para fora desse lar. Essa é a mesma situação, gente. Eu contei para vocês de um caso, né? Aproveitei para falar para vocês de um caso que veio, né, de uma relação homoafetiva não reconhecida lá em 1999, mas eu posso falar para vocês que é a situação que viveu muitas companheiras. O que é companheiras? Né? Muitas pessoas, mulheres que viveram em união estáveis, sem papel, antes do reconhecimento, antes da queda do artigo 1790 do nosso Código Civil, há 4, 5 anos atrás, quando colocou a companheira no pé de igualdade lá com a esposa, no 1829 da sucessão, que não era considerado família. Ela tinha uma herança completamente diferente daquela. Muitas vezes tinha sido ela, a força abraçal, que tinha reconstituído aquele homem, aquele companheiro dela, ajudado a construir o patrimônio, muitas vezes a educar os filhos advindos do primeiro casamento, né? E ela ficava, quando ele morria, às vezes porque não tinha divórcio, desquite antigamente, ou tinha até mesmo a ignorância, às vezes muitas ficaram desprotegidas por não ter conhecimento ou condições financeiras também, e morriam sem nada, sem uma proteção do Estado, porque não reconhecia
elas como família. Então, olha a que ponto que a gente chegou. Nós temos as questões de famílias, dos avós que criam os netos, sem, né, a interferência ali do meio daqueles pais. Quantas e quantas avós criaram seus netos como se filhos fossem? Isto é uma instituição. E detalhe, ela não, pela legislação, ela não tem direito a adotar este neto, né? E ali fazer jus, ela pode pedir a guarda provisória, até a guarda definitiva, mas a adoção ser considerado filho, até mesmo o prefeito sucessório não entra. E aí aquela filha, aquele filho que desapareceu, deixou aquela mãe ali criando, na hora da morte vai ser privilegiado, e aquele neto que foi criado como filho não tem o seu direito sucessório reconhecido. Depende da morte dos pais para fazer vista. Por quê? Porque não pode haver uma adoção legal. Aí vai ter que entrar nas questões de inventário, e a partilha nunca vai ser igualitária diante disso, porque a gente não pode deserdar os herdeiros necessários. Olha quanta coisa a gente tem que pensar, advinda de família. Não é uma coisa, não são relações simples, né? E aí é o que eu falo, né? O que eu falo para vocês na chamada do post. Família é onde está o nosso coração. Então, pesa mais as questões afetivas ou pesa mais as questões financeiras? Nós vamos ter um caso agora, olha quanto tema a gente interliga a palavra família, o reconhecimento do que é ou não família. Nós vamos ter agora, estamos discutindo a questão se vai cair ou não o regime de bens, separação obrigatória. O que é a separação obrigatória? É aquela que a lei diz que a separação de bens vai ocorrer de qualquer jeito por alguns requisitos da lei. E um deles é que a pessoa maior de 70 anos é obrigada a casar na separação total. Mas e se aos 70 a pessoa conheceu o amor da vida dela, quer proteger aquela pessoa de patrimônio, ela não tem direito a escolher o próprio regime, né? É considerado família, não é considerado família. Vai ter aquela questão do esforço comum. Por que tem que ter esforço comum se ele é detentor do seu próprio direito? A gente tem direito de sucessão chocando com direito de propriedade, envolvendo família novamente. Então a gente tem que olhar com carinho para o que você considera, para essa evolução da sociedade. E sim, a gente vai ter cada vez mais, através do judiciário, a legalização, a legislação em relação a essas famílias. Porque eu volto a falar, a família muda muito mais rápido que a nossa legislação. E onde que vai parar isso tudo? Quem é que anda, né, regularizando essas questões familiares? O judiciário, e não tem jeito. Certo? Era só para trazer para vocês hoje um tema um pouco diferente, né? Uma introdução do que é. Discuta, sente, reflita o que é a sua família para você, né? Do que você pode fazer, se você está ou não protegendo a sua família da maneira ampla e necessária. O que é a maneira ampla e necessária? Se eu, ao separar, eu vou ter ali uma proteção dos meus filhos menores, seja ele de uma maneira patrimonial, seja ele de uma maneira afetiva. Se eu estou protegendo a minha família na hora da morte, se eu estou fazendo uma blindagem patrimonial necessária para que aqueles bens permaneçam ali e eles estejam atendidos na hora da morte, então, na hora da minha morte, né? Então, tem uma série de coisas que nós temos que pensar, e pensar nisto não é trazer o azar, não é questionar, mas é ser inteligente emocionalmente, financeiramente também, para antecipar a nossa vontade de proteger. Porque uma das coisas que a gente mais vê é assim, poxa, ele faleceu, ele queria ter feito isso. Eu tenho um caso dentro do escritório, que é um reconhecimento de filho, não é nem de filiação, seria de filho, né? Mas de parentalidade socioafetiva. O avô, que era padrasto da mãe desse meu cliente, né, que criou a mãe dele como se filha fosse, não era o pai biológico da mãe, não era o avô biológico desse menino. E por uma questão mesmo de ignorância, de dinheiro, não conseguiu deixar. E agora a gente está num perrengue aí para fazer o reconhecimento direto desse avô para esse neto, porque eles em conjunto têm uma casa. Ele já tinha 50% pela morte da mãe, da avó, e o avô foi o último a morrer e não deu tempo. Então ficou 50% da casa pendente.
Gente, para intimar todo mundo dentro desse processo foi muito grande. Por quê? Porque não deu tempo. Então as pessoas deixam para amanhã e a gente nunca sabe se o amanhã chega. Infelizmente é isso. Infelizmente a gente vive assim, né? A gente sempre sabe quanto tempo passou, mas a gente nunca sabe quanto tempo tem para frente. Por isso, necessário pensar na questão de uma proteção familiar de uma maneira geral. Na dúvida, procure um advogado, exponha seu caso, procure orientação séria do que é o seu direito de família, o que você precisa saber para proteger a sua família, o que você entende se você está fazendo de uma maneira legal ou não, porque senão a gente acaba caindo aí nas lendas urbanas, em vez de melhorar, a gente ainda atrapalha os casos, tá bom? Vou deixar aqui para mim, vou deixar aqui para vocês um beijo meu. Lembrando, para quem não me segue, nós temos canais no Insta, Face, YouTube e também no LinkedIn. O nosso site também sempre tem o conteúdo. Tem tido podcasts super interessantes. O Marketing soltou essa semana o podcast que a gente falou com Rolf Madaleno. Quem que é o Rolf Madaleno? Foi um dos grandes juristas, advogados juristas que nós temos hoje dentro do Brasil, que fez o quê? Conseguiu passar lá no Senado a isenção do imposto de renda para quem recebe pensão, porque era bitributação. Super interessante, um podcast feito lá pela Rádio Justiça com meu amigo Sérgio Duarte. Dão uma olhada, que tem coisa bem novidade. É um outro tema que a gente pode vou conversar com a Adriana, vamos tentar falar sobre imposto e bitributação, como que a gente tem que pegar, saber se vai ter direito ou não, e a gente traz isso na próxima live. Combinado? Beijo no coração de vocês, obrigada pela companhia e até mais.